E aí, tudo bom? Olá, Marcos. Tudo já? Tudo bem e você? Tudo bem. E aí, como é Preso em que... casa? É, aqui a situação não tá boa, né? Eu moro em Recife, a gente teve uns 15 dias de lockdown, essa semana começou a liberar um pouco, mas não tá fácil, né? Bem, É, aqui em São Paulo também o nosso cenário não é um dos melhores, muito pelo contrário. Veja que, é, que o estado é o que mais tem número de casos contaminados, mas começou uma pressão para que as coisas comecem a ser liberadas, para que a economia volte a girar, não é mesmo? A gente não é, consegue saber o que é bom, se é qual que é a melhor opção. Mas vamos ver o que que acontece, né? Enquanto isso, estamos é, aqui, em casa. em casa, o importante é ter saúde, né? Isso é que importa, É né? verdade. É Primeiro, verdade. já tá transmitindo já, né? Oi? Já tá ao vivo já, né? Já tá ao vivo, já tá ao vivo. Bom, Primeiro lugar, eu quero parabenizá-la aí, você e Carol, pelos 10 anos de escritório, né? muito Acho, obrigada. acho que é uma conquista muito importante, né? Sim, sim. E fazer o que se gosta e de forma competente é uma coisa sempre importante, né? Então, parabéns. Obrigada. A gente tem um conhecido que já é advogado há mais tempo do que nós, e ele fala o seguinte para a gente, que nós começamos a engatinhar agora na advocacia. É, é um longo processo, né? E a advocacia, aliás, a prática jurídica, ela demanda um estudo diário, né? Sim, todos Permanente, os né? dias. Todos os dias, né? Isso, mas isso que é o gostoso, Marcos. E por isso que a gente está Pois é. aqui hoje, para conversar um pouco e aprender um pouco mais com você. Trocar ideias, na verdade, né? Eu sou do Bom, vamos tempo, lá, eu Gia. nunca fui advogado, né? Eu não posso advogar. É mais É, assim, eu sou de um tempo que não existia nem internet, então você ia nos livros lá naquela coletânea para ver jurisprudência. Então, imagina como mudou hoje, né? Hoje a jurisprudência é imediata, tem uma decisão no STF, você sabe o resultado na hora, você vê o julgamento, né? Então se assiste mudou muito, julgamento. né? Ao passo que tem mais informação, tem mais demanda, fica mais complexo, né? Exato. Enfim, A informação está mais fácil. Está pois mais é. fácil, mas também tem uma quantidade muito grande. É, E pelo menos o que a gente sente de dificuldade, às vezes, que a gente acaba perdendo muito tempo, é selecionando a informação de qualidade daquela que, que, que não tem senso, que não tem fundamento algum. eu acho que isso já existe na prática, né? Quer dizer, uma coisa importante nos próximos anos é o curador de informação, né? Que isso Sim, pode ser feito por sites, isso é feito por entidades de classe, quer dizer, é a pessoa que vai coletar as informações e colocar em sua. Dá para você, né? Quer dizer, na verdade, a informação ela é grátis, em todas as circunstâncias. O que não tem preço é a reputação, né? Por isso que exato. você vai olhar no New York Times, você não vai olhar num blog qualquer, né? Quer dizer, o New York Times, você paga por ter o New York Times, porque você está pagando pela reputação da informação. E assim os jornais brasileiros, o Exatamente. Estadão, a Folha, o Globo. Enfim, Todos os o veículos. bem mudou de natureza. Né? A informação ela é É, um bem, mas ela mudou um pouco a sua qualificação econômica, né? Por conta da tecnologia. Mas isso é fruto de outras reflexões, né? Digamos assim. exato. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos públicos, nessa época de pandemia. É, Até, Marcos, eu estava assistindo uma webcam, bom, que teve no portal do Jota, com o presidente do TCU. E ele falando que para esse momento não vai análise, não vai ter nada relacionado a reequilíbrio econômico-financeiro, que vai esperar passar a pandemia para analisar a questão do reequilíbrio econômico-financeiro. Você acha que daria para fazer isso agora ou não? Tem que esperar mesmo. veja, há contratos e contratos, né? Há contratos que Sim, são emergenciais que as demandas já estão presentes, né? Na verdade, o que eu acho é que essa pandemia, a questão do Covid, ela é catalisadora de uma série de circunstâncias, de eventos que já vinham ocorrendo na sociedade, né? No direito especificamente, mas em outras áreas também. Veja você que é muito provável que você não me
convidasse para uma live 3 meses atrás, né? Porque, embora tivesse a tecnologia, a gente não tivesse essa prática. E também, embora já tivesse também a tecnologia, as pessoas não costumavam fazer teleconferência com tanta frequência. De tal maneira que a pandemia ela foi catalisadora de grandes e importantes eventos, entre os quais ela escancarou os grandes conflitos que a gente tem no âmbito do direito administrativo brasileiro, né? Aliás, hoje os administrativistas estão em evidência, né? Saiu os penalistas com a Lava Jato e entrou, né, ou qualquer outro, né, com a reforma trabalhista, o direito de trabalho, e a vez foi os administrativistas diante das emergências que o Estado teve que tomar para fazer frente a essa pandemia. Então, na verdade, escancara, como eu falei, um problema de fundo no direito administrativo brasileiro. Eu acho que o direito administrativo brasileiro ele está numa profunda transição de um modelo clássico que ainda está... Eu acho que, teoricamente, nós estamos ainda em algum lugar do século XIX. O Brasil teima, e muitas vezes, no âmbito, sobretudo, do direito administrativo, que é a minha área, teima em ser a vanguarda do atraso, né? Nem no século XX nem no século XX a gente chegou, quanto mais chegar no século XXI. Né? De tal maneira que, no meu modo de entender, essa pandemia ela é um turning point no direito administrativo brasileiro, porque vai se perceber que não há mais como regular os contratos, não há como decidir com base em uma doutrina que, na melhor das hipóteses, tem 30 anos. Né? O Eli Lopes Meirelles, o Zé Cartela Júnior, que foram grandes autores, né? Sim, sim. Enfim, mas são os clássicos. Enfim, mas ainda são incapazes de resolver os grandes problemas que a gente tem atualmente, sobretudo no âmbito contratual. Né? Você falou muito bem da questão do reequilíbrio, mas a pergunta é: reequilibrar como e reequilibrar por quê e reequilibrar quanto e quando? Essas são as grandes dificuldades. E devo dizer a você que não é uma dificuldade brasileira, obviamente, porque a relação contratual existe no mundo todo, é uma dificuldade no mundo todo. Por isso essa chacoalhada no âmbito do direito administrativo que a gente teve, né? E isso vai aparecer em temas de grande importância, como, por exemplo, força maior, como caso fortuito. Por exemplo, eu via hoje, a minha esposa é procuradora do Estado, e eu vi ela comentando hoje um caso aqui em Pernambuco. Pernambuco, você sabe que administra a ilha de Fernando de Noronha, e por conta da pandemia, a decisão do Estado foi fechar o aeroporto de Fernando de Noronha. Então, durante um tempo, eu vi isso. A ilha ficou fechada por fins aéreos. Né? E a questão fundamental é, e o concessionário? É um concessionário, é um contrato com o Estado de Pernambuco. E o concessionário alega o quê? Fato príncipe, força maior. Quer dizer, qual é a natureza jurídica dessa situação que vai levar a um desbalanceamento desse contrato? Então, são temas que estão presentes no dia a dia de várias naturezas contratuais. Não é? E acho que a gente fala, o ministro que, por sinal, é pernambucano, a gente só vai olhar isso depois da pandemia. Quer dizer, alguns contratos precisam ser olhados imediatamente, né? Porque tem respeito a questões de emergência. Um caso que eu falei são as concessionárias de transporte, por exemplo. Então é uma situação muito difícil e vai requerer dos administrativistas uma visão muito mais, eu diria, muito mais preocupada com os efeitos sobre o contrato do que com teorias que hoje não me parecem mais adequadas para resolver os problemas, né? Porque o que se discute muito, pelo menos quando eu começo a ler sobre o tema, você tem uma discussão grande falando se é teoria da imprevisão, se é teoria do risco, se é fato príncipe. Até eu estava lendo um artigo que foi publicado também num site jurídico, e as pessoas até criticando que, em relação a um parecer que saiu da AGU, que não seria aplicação da teoria da imprevisão, que seria fato príncipe, e fica essa confusão toda. Isso tem alguma repercussão na consequência? A gente enquadrar como sendo teoria da imprevisão, o fato príncipe, geraria alguma consequência diversa, se optar por um pelo outro? Por exemplo, no fato príncipe, é uma ação do Estado que repercute na execução contratual. E, nesse caso, o Estado teria que repartir os danos, né? No caso da força maior, dependendo do que está estipulado do contrato, pode ser que os danos sejam repartidos.
Então, isso tem uma importância muito grande. Por exemplo, no caso desse exemplo de Fernando Noronha, o aeroporto poderia funcionar. Quer dizer, haveria condições técnicas óbvias do aeroporto funcionar. No entanto, o concessionário não pôde abrir o aeroporto porque houve uma ação estatal que impediu a abertura, o funcionamento regular do aeroporto. Então, essa é uma situação. Aí você vai dizer, bem, é fato do príncipe, que foi uma ação estatal, se eu quisesse eu podia abrir o aeroporto. No entanto, você pode alegar também que foi uma situação de força maior, porque essa epidemia do Covid ela foi tão extraordinária, ela foi tão fantástica, que também repercutiu sobre o próprio Estado, e não apenas sobre o concessionário. Vou dar outro exemplo, que foi objeto, inclusive, de um artigo que eu escrevi recentemente, acho que no Jota. É o seguinte, no que se refere a grandes consumidores, há um contrato entre as distribuidoras de energia e os grandes consumidores de energia, né? Os consumidores chamados tipo A. Então, esses consumidores, eles adquirem uma cota mensal, vamos dizer 100, e eles podem utilizar até o valor de 100. Se ele usar 60, 70, 80, o problema é deles. Então, eles têm um valor contratado até 100, como se fosse um contrato futuro. É diferente dos contratos que eu tenho e você tem no âmbito residencial, em que a gente paga pelo que a gente consome. Nesse caso, você já contrata um determinado montante e, evidentemente, paga por esse montante que fica disponível para os consumidores. Obviamente, diante de uma situação como essa, houve uma incapacidade muito grande dos grandes consumidores de pagar, porque eles não consumiram aquela cota. Quer dizer, eles tinham uma cota de 100 e passaram a consumir 50 ou 60, porque a fábrica fechou. Quer dizer, a fábrica não funcionou durante esse período. E eles, evidentemente, não gostariam de pagar o diferencial. E aí, o elemento fundamental, e foi o objeto dessa minha discussão, é que a gente tem que fazer a diferença entre risco e incerteza. Esse é que é um ponto fundamental. E aí, o que seria o risco? O risco seria alguma coisa que você poderia prever. E aí o risco você pode consignar na matriz de risco. Por exemplo, quantidade de chuva. Né? Eu moro em Recife e aqui chove no mês de junho. Então, evidentemente, fazer uma obra, uma terraplanagem no mês de junho poderia ser, obviamente, poderia ser um risco para a concessionária. Perda de trabalho. Pois é, então você pode colocar na matriz de risco chuvas torrenciais em junho, porque é uma coisa que, com base no que você viu nos anos anteriores, com base nos índices pluviométricos, você pode ter uma ideia em relação a isso. Então você pode criar uma distribuição de probabilidade em relação àquele evento. Então isso você pode consignar na matriz de risco. O que você não tem condições de fazer uma distribuição de probabilidade, você vai considerar como sendo incerteza. Uhum. Essa incerteza, ela pode se caracterizar de duas formas. Ela pode ser uma incerteza, eu diria bem, eu não vou falar na questão do risco subjetivo, mas seria uma incerteza que advém da sua incapacidade técnica de fazer uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, há 30 anos atrás, as análises quanto à questão meteorológicas eram muito menos acuradas do que era hoje. Então, sim, há 30 anos atrás é possível que você caracterizasse esse evento como incerteza e não como risco. Então, o risco, a incerteza de hoje pode ser risco amanhã diante de um avanço tecnológico. No entanto, existe um tipo de risco, um tipo de incerteza que a gente vai chamar a incerteza fundamental, que é o imponderável, né? É o absoluto imponderável, né? Então, esse absoluto imponderável, ele repercute sobre o contrato com a força tamanha. E aí não há de se falar, no meu entender, do Estado, é o que eu vou chamar de incerteza fundamental. E diante de uma incerteza fundamental, as partes são chocadas, são estressadas de determinada forma, que aí você tem que partir para renegociação contratual. Então eu não advogo, diante de situação de Covid, de que o Estado seja obrigado, nesses contratos de concessão, de ressarcir inteiramente os concessionários, por uma razão muito simples, porque não tem condições de fazê-lo, porque da mesma forma que uma situação de natureza tão excepcional repercutiu sobre o concessionário,
repercutiu sobre o Estado também, repercutiu sobre os mercados. E esse é um elemento fundamental, porque essa pandemia ela tem uma característica, ela tem algumas características fundamentais que é importante serem olhadas vis-à-vis a questão contratual. E eu não estou falando só em relação a contratos administrativos, eu estou falando em relação à natureza contratual de qualquer maneira, em qualquer circunstância. Primeiro, essa crise foi uma crise que iniciou, comparando com a crise de 2008, por exemplo, é uma crise que iniciou-se, a crise de 2008 iniciou-se no mercado financeiro e se espraiou para a economia real. Essa crise que nós temos hoje, ela iniciou-se no mundo real, iniciou-se nos mercados reais, que teve repercussão parcial, inclusive no mercado financeiro. Outra característica é que a crise de 2008 ela teve um impacto escalonado. Primeiro foi os Estados Unidos, depois você teve a crise europeia, então você teve uma crise em ondas. No caso brasileiro, essa crise ela teve uma repercussão mitigada por conta do superboom de commodities que tivemos aí, o que Lula chamava de uma marolinha. Não tivemos um impacto muito grande da crise. A nossa crise foi por questões fiscais mais adiante, 2013, 2014 e 2015. Essa crise agora, ela impacta todos os países ao mesmo tempo. Então não há nenhum registro de uma crise, nem mesmo a crise de 29, né? A economia não era uma economia globalizada à época, nem mesmo a crise de 29 teve um impacto tão grande em relação aos mercados. E outra característica em relação a essa crise é que ela é simétrica na medida em que ela impacta tanto a oferta quanto a demanda. E leva ao critério preço, que é um critério importante no âmbito dos contratos, a ficarem completamente malucos. Né? Veja, por exemplo, eu fui um dos poucos passeios que eu faço atualmente, assim como você, é ir ao supermercado, né? Que para mim é um passeio... É a diversão. Supermercado e farmácia. Pois é. Aliás, eu estou na idade, antigamente eu encontrava meus amigos na balada, né? Agora eu encontro na farmácia. Né? Infelizmente... Hoje em dia não tem mais idade. A balada é só ou no mercado ou na farmácia. Pois é. Mas veja, eu fui no supermercado ontem e tinha bastante álcool gel, né? O álcool gel, mas o álcool gel foi o elemento mais importante da minha casa e da sua casa 2 meses atrás, né? E houve um desespero. A mulher se desesperou atrás de álcool gel, porque tinha alguém que vendia não sei aonde álcool gel. Veja o que aconteceu com o álcool gel. No primeiro momento, você teve um aumento absurdo da demanda por álcool gel. Todo mundo queria álcool gel e a oferta ficou parada porque não se podia produzir álcool gel desesperadamente no primeiro momento. O preço aumentou extraordinariamente. E além da oferta ter aumentado, ter deslocado a curva de oferta de álcool gel, mudou a inclinação da curva, ou seja, mudou a elasticidade de renda da demanda de álcool gel. Por quê? Porque álcool gel deixou de ser um bem comum e passou a ser, naquele momento, um bem de primeira necessidade. E os bens de primeira necessidade são mais elásticos, ou seja, mais suscetíveis ao critério preço. Aí o que aconteceu? O preço aumentou muito. No segunda fase, o que aconteceu? As empresas perceberam que era um bom negócio produzir álcool gel. Então, indústria farmacêutica, de perfume, todas elas passaram a produzir álcool gel. Aumentou um pouco a oferta. O preço já diminuiu um pouco. Em última instância, as pessoas começaram a viabilizar bem alternativo, que era água e sabão. Então, o preço do álcool gel caiu mais uma vez. Então, hoje tem álcool gel. Imagina se o governo resolvesse... o erro que o governo teria cometido se tivesse tabelado o álcool gel. Não adiantava nada. Ia gerar um mercado negro, você teria que sair atrás de um traficante de álcool gel para comprar o álcool gel. Então, o mercado naturalmente se estabilizou. Então, aí nos contratos, eu estou falando do álcool gel, mas pode ser qualquer coisa. Os contratos eles se submetem, nesse sentido, a um estresse absolutamente extraordinário. Então, você tem que encontrar um mecanismo para entender isso aí, né? Como é que se dá essa nova repercussão contratual. Né? Agora, por exemplo, os contratos de longo prazo, somente as PPPs agora, você tem lá uma divisão de riscos entre o concessionário e o poder público. Eu estava estudando e verifiquei que alguns contratos de concessão de aeroportos, eles têm que o risco de variações de câmbio, ele pertence aos concessionários. Mas e aí?
nessa época de pandemia, onde o câmbio subiu a mais de R$ 6. Veja, aí são duas questões, né? Não é um risco excessivo ou ainda extrapolou os limites de uma razoabilidade ou do que foi imaginado no mapeamento de risco do concessionário? Vou falar sobre câmbio. Vamos falar especificamente sobre câmbio, né? Câmbio é o preço, obviamente, da moeda, né? Veja, se você analisar o câmbio no Brasil, um dos grandes problemas que a gente teve no Brasil ao longo dos últimos 10, 15 anos é o problema do câmbio, né? Quer dizer, o câmbio sempre teve um pouquinho valorizado, né? O real sempre teve um pouquinho valorizado, né? O caso clássico foi na época do superboom de commodities, que qualquer um ia 10 vezes para Miami, né? Então você ia para um restaurante em São Paulo... A época que o dólar era um por um. Pois é. No âmbito que você ia, quando você vai, ainda bem, você vai para um restaurante em São Paulo, era mais caro do que Paris, né? São Paulo não é Paris, né? A qualidade de serviço não é como Londres, que é a cidade mais cara do mundo. Então a gente sempre teve um problema cambial. Então o dólar, é possível que analistas entendessem que o dólar 4,20 não era um dólar de equilíbrio, seria em torno de R$ 5 ou 5, ninguém sabe exatamente qual é o valor, né? Então é possível que uma parte disso, uma parte é overshooting, né? Por causa do risco, o mercado financeiro, ele evidentemente vai sinalizar um pouco de estresse em relação a isso tudo. Então, como a gente está num momento de pandemia, em vez da pessoa correr, sei lá, para a Bolsa de Valores, corre para o dólar. Então é natural que você tenha um overshooting do preço do dólar, né? Mas depois ele vai estabilizar, tanto é verdade que ele caiu um pouco. Então é possível, é o que dizem os analistas. Aliás, eu sou economista, abandonei por razões econômicas, porque nunca ganhei dinheiro com economia, mas eu descobri que direito é melhor para enrolar os outros. Então é possível que o dólar esteja num patamar de 5, 5,10, 5,20, não seja em previsão. Então aí vai depender das circunstâncias. Se você analisa a história do câmbio no Brasil, as circunstâncias que levaram aquele preço do câmbio, pode ser que o risco cambial não seja caracterizado como teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão seria algo imprevisível, algo extraordinário. Então, um ajuste em algum momento na série histórica, um ajuste no câmbio talvez não fosse extraordinário. Eu estou dando o exemplo do câmbio, né? Porque, na verdade, eu acho que quando a gente quer analisar contratos de longo prazo, PPP, concessões, o contrato de, por exemplo, ônibus, concessão de ônibus urbanos, a gente tem que analisar duas coisas fundamentais nesses contratos. Primeiro, analisar que eles são contratos incompletos. Parte do nosso pressuposto e preconceito teórico no direito administrativo, e aí eu remonto ao século XIX, que é o século da razão, né? E aí o direito ainda se acha racionalista, de que esses contratos, eles são contratos completos, né? Eles são contratos que podem conter. Você, quando faz a avença, você pode imaginar todas as circunstâncias que vão impactar esse contrato ao longo de 30 anos, o que é absolutamente impossível. É impossível por várias razões. Uma delas é que é muito caro. Quer dizer, você ia ficar negociando absurdo, né? Você ia passar 5 anos negociando um contrato. Então, o custo de transação de fazer essa negociação é absolutamente absurda. A segunda circunstância fundamental é que você não sabe o amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, né? Você faz uma estimativa, e eu sou muito cético, inclusive, com relação a essas matrizes de risco, que eu acho que elas são bonitinhas no PowerPoint, mas em boa parte é chutômetro, sabe? Porque toda a probabilidade é chutômetro. Aliás, tem um livro extraordinário, é um livro dos anos 50, mas ele foi reeditado há alguns anos no Brasil, que é Como Mentir com Estatística, né? Eu não sei se o exemplo está nesse livro, mas, por exemplo, 90 e tantos % das pessoas morrem deitadas, né, na cama, né? Então, assim, estatisticamente é perigoso ficar na cama, né? Então evite a cama, né? Porque eu não conheço ninguém mais dorme. Não, eu não conheço ninguém que morreu sentado, né? Ou morreu em pé, né? Geralmente a pessoa morre deitada, né? Então, estatisticamente é perigoso. Então, sabe, né? O que esses números exatamente querem dizer? Eu acho que essas matrizes de risco são apenas uma forma de reconfortar quem fez, né? Bota um PowerPoint bem bonitinho, um Excel bem bonitinho. Então, eu sou muito cético em relação a isso. Então, as circunstâncias no contrato de 30 anos mudam extraordinariamente. Veja, eu estava vendo um dia desse, eu li há muitos anos atrás, mas curiosamente estava vendo aqui na minha estante, arrumei meus livros, o livro do Amir Klink, que fez a travessia do Atlântico no caiaque em 1984, né? E aí ele teve essa ideia maluca e ele disse, não, veja, eu preciso ver o que aconteceu com
aqueles que tentaram fazer a travessia anteriormente. E certamente o histórico na época era a travessia do Atlântico Norte. Aí ele disse, bem, as pessoas que fizeram isso morreram porque o caiaque virou e elas morreram. Então ele disse, não, eu tenho que arranjar um caiaque que não vire. Eu vou ter que atravessar o Atlântico num caiaque que não vire. Tá? Aí eu não vou morrer. E aí ele teve um encontro que disse que mudou a vida dele e mudou o projeto dele. Eu era um professor da USP que disse, amigo, você está atacando o problema de forma errada. É impossível você atravessar o Atlântico e o caiaque não virar. Você tem que criar um mecanismo, você tem que criar um caiaque, um projeto que vire e desvire com facilidade, facilite desvirar o caiaque. É o que eu chamo questão do barquinho clink. Quer dizer, o contrato de longo prazo, o reequilíbrio, a dificuldade, o desequilíbrio do contrato não pode ser visto como algo excepcional, não pode ser visto como algo traumático, mas sim como a natureza intrínseca àquela avença. Quer dizer, atravessar 30 anos ou atravessar o Atlântico sem virar é impossível. Só que o nosso pressuposto teórico, ele parte do pressuposto que o barquinho não vai virar. Pô, o barquinho vai virar, cara. Sabe, é a mesma coisa. E aí eu me reporto a Gary Becker, né? Gary Becker foi um professor da Universidade de Chicago que falava a teoria do casamento. Mas o casamento é assim, né? O casamento é um contrato incompleto, porque você não sabe o que vai acontecer na sua vida, né? Se você ficar negociando com seu noivo, quando a gente tiver o segundo filho, a gente não vai almoçar todo mundo na casa de mamãe. Ninguém casava, porque o desgaste seria tamanho. Então você deliberadamente. Por exemplo, eu estou casado há 25 anos. Quando eu me casei, eu não perguntei assim, se ela gostava de pessoas carecas, né? Eu também não sabia se meu cabelo ia cair depois de tantos anos, né? Então o custo de negociar isso é muito alto. Então o contrato ele Foi o risco do negócio. Pois é, o contrato ele é deliberadamente incompleto e ao longo do tempo você vai reequilibrando ele, que é o que a gente chama de DR, né? Então a DR no casamento é o reequilíbrio do contrato de longo prazo, né? Quem não está afim de encarar isso não casa, ou se separa, ou vai viver como ermitão, etc. e tal. Então, a primeira característica desse contrato de longo prazo é a sua incompletude. E percebam que a teoria da imprevisão, porque a teoria da imprevisão ela é baseada na ideia volitiva, na ideia de vontade. É a vontade que as partes pactuaram no momento T0. Só que essa vontade que as partes pactuaram no montante T0, ela não pode servir de referência para a execução contratual, porque vai mudando. Não existe ao longo do contrato, ao longo de 30 anos de contrato, de um contrato complexo, não existe um equilíbrio só. Existem múltiplos equilíbrios. Aí você vai ter que... O que acontece, veja a falácia que acontece no direito administrativo brasileiro. Você entra com um contrato desse num tribunal de contas ou no judiciário, aí vai o juiz, que não tem expertise técnica para isso, achar um T0, o que as partes disseram há 15 anos, é um equilíbrio etéreo feito há 15 anos. Não existe, é impossível retroagir. É impossível. Eu estou casado há 25 anos, eu sou muito diferente do que era 25 anos atrás. Não só esteticamente, eu não tenho cabelo, mas eu mudei, né? Eu amadureci, eu tenho outras coisas na minha vida. Está dizendo, não existe. Sim. E veja, e aí você tem, nesse sentido, duas coisas fundamentais. Porque, veja, as partes, elas aprendem durante a execução contratual. Veja, é por isso que aí para você reequilibrar esses contratos, você tem que utilizar, por exemplo, mecanismos de programação dinâmica. Aí é matemático, você tem que utilizar, por exemplo, parâmetros ou argumentos de teoria dos jogos, porque as partes, regra de Bayes, né? As partes aprendem nas renegociações sucessivas. Por exemplo, eu não sei quantos anos você está casada, mas quando você vai discutir com seu marido, você já sabe para onde vai, né? Porque se você for minimamente inteligente, tem temas que você não vai tocar, que é fria, né? Que você nem toca no assunto, deixa para lá. Deixa para lá, né? Assim, você sabe, né? Mais ou menos, ao longo da experiência, claro. Você aprendeu ao longo de inúmeras discussões de DR ao longo da execução daquele contrato. Não é? De tal maneira que a gente parte de um pressuposto errado. Então, a teoria da imprevisão, ela parte do pressuposto de que o contrato é completo. O contrato você pode retornar aquele elemento T0. O que, na verdade, isso não é possível. Então, esse é o primeiro grande pressuposto. Esse é o primeiro grande pressuposto que a gente tem. E o segundo grande pressuposto que a gente tem
é a ideia de que a gente está diante de contratos relacionais, que são contratos realmente que duram bastante tempo. Outra coisa que a gente precisa perceber é o seguinte: quando a gente estuda lá Elie Lopes Meirelles, qualquer dia vai vir um herdeiro de Elie Lopes Meirelles me ameaçar. Eu quero dizer que é um grande autor, viu? Quando eu Vai fiz puxar seu concurso, pé, Marcos. pois é, eu estudei por Elie Lopes Meirelles, para passar nos concursos. Eu acho que até para passar em concurso hoje em dia, o cara tem que estudar para Elie Lopes Meirelles. Aliás, eu não vou citar nenhum administrativista vivo, né? Muitos tiveram, têm o seu valor, mas assim, sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: na doutrina clássica, dos contratos comutativos, que são os contratos normais, diz lá no Elie Lopes Meirelles, sei lá, o contrato, a vontade das partes é antagônica. A vontade das partes é antagônica. O que nos contratos relacionais é mentira. A vontade das partes é coincidente. As pessoas ficam presas as partes estão presas naquele contrato. Estão presas naquele contrato por quê? Porque sair dele é muito custoso. É o que a gente vai chamar de sunk cost, custos afundados. Ou seja, você já investiu tanto naquele negócio que sair disso aí é fria. É a mesma coisa de você estar num casamento de muitos anos. Todo mundo sai um exemplo desse, né? O cara, pô, tô num casamento de muitos anos. Eu tô casado há muitos anos. Pô, voltar pro mercado, ir pra Mas, balada, Marcos, ir pro Tinder. Veja, o que eu quero dizer é que voltar ao mercado, então você fica, o concessionário e o poder público ficam presos naquele contrato por aqueles investimentos tamanhos que fizeram. E aí a saída é renegociar. Veja, você tem que abandonar, essa é a grande lição da discussão, você tem que abandonar a regulação pela teoria da imprevisão, quer dizer, né? E você tem que amarrar a ideia pela teoria econômica do contrato, ver quais são as circunstâncias econômicas daquele contrato. Veja, é o que o mundo todo está discutindo, mas o Brasil teima em ser a vanguarda do atraso, né? Vê qualquer curso, vê essas 200 milhões de lives, todo dia tem uma live-osfera, né? Onde as pessoas vivem agora nas lives. Vê lá. só tem live. Pois é, o argumento é esse argumento. É teoria Não, do príncipe, enfim. e, na verdade, tudo que você procura sobre material jurídico, em textos escritos, nas lives e assim por diante, o que se bate é a teoria da imprevisão, é fato do príncipe, são esses conceitos lá da teoria clássica. Mas veja bem, pode fazer sentido para contratos comutativos, contratos mais simples, mas contratos mais Mas no de complexos, concessão, não. certamente não. Contratos mais complexos, não precisa nem ser concessão. Contratos que têm uma duração maior e uma natureza econômica. Você tem que analisar a natureza econômica. Qual o incentivo das partes? Eu estava lendo um livro aqui, é porque aparece ao contrário. Né? Esse livro é extraordinário. Quer dizer, incentivos, parece o nome ao contrário. Incentivos. Incentivos? Né? Incentivos. Você tem que analisar o livro sob a perspectiva de qual o incentivo das partes. Não é? Quer dizer, veja, e outra coisa importante, e eu acho que coloco esse conceito num dos livros que eu chamei, que eu tenho, é o seguinte: um contrato de concessão, um PPP, um contrato mais complexo, ele não é um simples contrato, né? Embora você tenha um contrato mais importante, ele é um plexo de contratos. De tal maneira que a modificação num desses contratos, ou no principal contrato, traz uma repercussão em vários contratos. Um conjunto de contratos. Eu digo até que uma concessão ou uma PPP é um plexo de contratos, é um conjunto de contratos. Então é muito difícil você perceber qual o efeito spillover, qual a repercussão diante desse conjunto de contratos. E tentar regular por um equilíbrio econômico-financeiro ex ante, por um momento T0 volitivo, não dá, não vai funcionar. Quer ver outro? Veja, aí você vai dizer, professor, o senhor está pirado, o senhor tomou água de alguma coisa aí, comeu alguma coisa estragada aí na sua quarentena e... Na quarentena. Não, o que eu estou falando é verdade. Agora as pessoas não querem ver, né? Por exemplo, regular pela TI. Tem um texto meu, muito interessante, inclusive, sobre regular pela TI. Eu disse, pô, não tem condições, né? Não faz sentido. Quer dizer, o fluxo de caixa, ele muda, ele tem variações de tamanho. Acho que o contrato não tem uma TI só, tem várias. Tem múltiplas TIs e aí é um problema. Você tem que usar a TI modificada, a taxa interna de retorno marginal, o fluxo de caixa marginal. Quer dizer, são arranjamentos. Veja, a prática, muitas vezes, Daniela, a prática, em muitos contratos de concessão, sei lá, setor elétrico, muitos setores,
já percebem essas circunstâncias. Porque, na verdade, o que a gente tem no Brasil, eu vou falando muito porque eu estou falando mesmo, na Não, verdade, tá ótimo, eu tô adorando, tô adorando, continua. eu, na verdade, estou fazendo essas lives, aceito todas as lives, mas, claro, a sua é especial, para fugir das faxinas, né? Na verdade, é minha... Ah, para lavar louça na pia. É verdade. Estou fazendo as Entendi, lives para fugir de louça e faxina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente tem, entendi. nos contratos de concessão, a gente tem uma dicotomia teórica no caso brasileiro. A gente tem uma simbiose entre o modelo francês e o modelo americano. Né? O modelo francês é o modelo da teoria da teoria da previsão, da ideia de pacta sunt servanda e da ideia de equilíbrio econômico-financeiro. Então, a teoria francesa de teoria do serviço público, eu tenho que preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O modelo americano, que é o modelo de public utilities, né? Utilidade pública, parte de um pressuposto que eu tenho que preservar na verdade, eu tenho que preservar a economia do contrato. Eu tenho que preservar a ideia de justa remuneração. Não é? Então, eu estou diante dessas circunstâncias. É equilíbrio econômico-financeiro ou é justa remuneração? Eu acho que o modelo americano, o modelo anglo-saxão, porque falo dos ingleses também, é muito mais óbvio em É muito mais relação... razoável, É não é? muito mais razoável. E veja que em muitas circunstâncias da regulação, por exemplo, esses fatores todos que tem em contratos de concessão, setor elétrico, fator X, etc. Tal, já é uma maneira de você preservar a economia do contrato e não uma forma desarrazoada do equilíbrio econômico no modelo francês. O problema que vejo também, e aí é um problema de referencial teórico, é que o jurista brasileiro ele quis ver onde não existe, ele viu coisas onde elas não existem. Por exemplo, o grande argumento jurídico para ter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, segundo muitos juristas, está contido no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que diz mantidas as condições efetivas da proposta. Essas mantidas condições efetivas da proposta, em momento algum, está falando em equilíbrio econômico-financeiro. Por que eu digo isso? Por várias razões, entre as quais que as constituições anteriores, a Constituição de 67, dizia claramente manter a justa remuneração e o equilíbrio econômico dos contratos. A nossa silenciou e teve, durante a tramitação em 88, muitas emendas, muitas propostas querendo reintroduzir no dispositivo esse elemento. O que me parece claro é que para contratos mais sofisticados, o contrato ou a lei tem que estabelecer quais são os critérios que vai ser levado para reequilibrá-lo. Então, veja, a gente está numa armadilha teórica, né? Mas, assim, eu falo que a gente está numa transição, mas tem muita gente escrevendo sobre isso. Muita gente escrevendo. Eu vou citar o Rafael Veras, do Rio de Janeiro, o Egon Bockmann, do Paraná, o próprio Maurício Portugal Ribeiro tem uma obra excelente, o professor Marcos Pérez, o professor Floriano da USP. Tem uma galera aí. Muita... Inclusive, eu estava até lendo um artigo do Rafael Veras, que publicou no site da Editora Fórum. E ele tocava justamente naquilo que você havia falado inicialmente, da questão de se você aplicar a questão da externalidade negativa sistêmica, de aplicar a teoria da imprevisão para reequilíbrio dos contratos econômicos e financeiros. Porque assim, vai chegar uma hora que não vai ter mais dinheiro. E aí todos os contratos vão ser inexequíveis. Veja, Daniela, imagine, a gente falou de alguns contratos, mas imagine a quantidade de contratos que existem no Brasil e se todo mundo for para o judiciário. Primeiro que não há condições materiais, não tem como resolver esse problema, não tem condições operacionais de fazê-lo, quer dizer, são circunstâncias que, mesmo que o ministro do TCU tenha dito que vai resolver depois, mas depois quando? Daqui a 2 anos? Tá vendo? Daqui a 2 anos, dependendo da situação, a empresa já quebrou, já morreu, não tem mais nada. Já acabou. Não tem mais nada. Então a gente tem que partir de um pressuposto de fazer renegociações. Até talvez o judiciário, o governo, pode utilizar, através de projeto de lei, um guidelines para esses reajustes, para essas repactuações, mas tem que renegociar. E aí já tem outro problema, né? Porque você falando assim, tem que renegociar, mas tem outras coisas, aí tem outros incentivos, aí tem outro jogo, né? Porque aí é modelagem de jogos, tem outro tipo de jogo de incentivos, de estratégia das partes que vão negociar, né? Até eu estava lendo comentários
até de uma decisão do TCU, porque muito que se fala, que seria, por exemplo, no contratos de concessão, que uma forma de obter, de alcançar o reequilíbrio seria você prorrogar o prazo da concessão. Então, eu tenho uma concessão de 20 anos, por causa desse período, eu prorrogo por mais, sei lá, 22, 25 anos. E aí o que se questionava era justamente, até eu gostaria de saber o que você entende, porque o TCU, há um tempo atrás, uma decisão que não é tão antiga assim, ele é de 2007, 2017, analisando um caso da ANTT, ele colocava que não poderia fazer a prorrogação porque não tinha previsão no contrato ou no edital de prorrogação do prazo. E aí? Veja, Nesses casos, a gente... Porque assim, porque seria uma forma de você poder obter o reequilíbrio, você prorroga o prazo de concessão, eu acho que... concessionário... Pois é. Veja, aí é aquela questão, né, da estrita legalidade, né, do formalismo jurídico. Né? Eu acho que tem que resolver os problemas. E realmente me parece, eu não conheço o contrato, me parece que prorrogá-lo é uma forma de você ajustar o fluxo. Vou dar um outro exemplo para você. Tem um autor muito importante na área de rodovias, concessões rodoviárias, que é um professor chamado Guache. Não sei se é Robert Guache. Guache. Você facilmente encontra aí trabalhos dele, é professor em Berkeley, mas é também trabalhando com o World Bank e tal. Então ele tem um trabalho muito interessante que mostra o que aconteceu com as concessões de rodoviárias na América Latina nos últimos 10, 15 anos. E ele mostra que boa parte delas, acho que mais de 70% delas, foram renegociadas nos 2 primeiros anos. Veja, se é um contrato para ser 30 anos, como é que você renegocia nos 2 primeiros anos? Os 2 primeiros. Tem alguma coisa errada nisso aí. Basicamente, quando a gente vai ver, basicamente é risco de demanda. Você não consegue prever a demanda adequadamente. Você tem apenas uma estimativa daquele risco. Porque risco é probabilidade. Então você não tinha condições de fazer uma adequada distribuição de probabilidade. Eu advogo, embora seja uma medida heterodoxa demais, que para alguns tipos de contrato que são muito fortemente impactados por riscos de demanda, talvez aeroportos, rodovias, você tivesse uma espécie de estágio probatório da demanda. Quer dizer, 2, 3 anos. Seria bom. 2, 3 anos, onde você ficaria muito confortável diante dessa variação de demanda e pudesse ajustar facilmente o contrato. Veja, é a realidade que bate sua porta. Né? Quer dizer, a realidade bate a porta. Então, me preocupa muito, Daniela, e esse deve ser uma angústia muito de vocês, advogados, é que a gente está vendo o problema, mas muita gente da outra parte não vê. E acho que o controle, que tem feito um trabalho extraordinário, inclusive nessas circunstâncias de pandemia, o controle tem que ter uma atenção mais... Eu falo teórica, mas não é teórica. Eu dei vários exemplos práticos. Na verdade, é analisar a situação de uma forma dinâmica, né? Até porque a economia é dinâmica, são contratos grandes, incompletos, e que precisam dessa adaptação conforme a necessidade. Veja, como eu falei, contratos de longo prazo são contratos, são sistemas de múltiplos equilíbrios. Quer dizer, a sua natureza é a instabilidade. Né? Você tem que usar, por exemplo, o que a gente chama, você tem que estar diante de um problema de equilíbrio geral não endógeno. Né? Quer dizer, então você tem que utilizar mecanismos para fazer, obviamente, esses equilíbrios. Eu acho que a gente tem que fazer uma ruptura e refletir mais sobre várias teorias que a gente está utilizando aí, até papagaiando autores estrangeiros com a própria teoria da imprevisão, quebra da base do negócio, onerosidade excessiva, hardship, frustration, não sabe nem exatamente o que é isso, e fica empurrando aí um bocado de petição aí para confundir o judiciário e o controlador. Aliás, um dia desse, mantém um contrato dessa natureza, veio o advogado e colocou uma petição inicial lá de 170 páginas, disse, meu amigo, eu vou esperar passar no Netflix. Não vou ler não. Veja, cheio de jurisprudência, ninguém sabe da onde, o cara mandou o estagiário copiar um monte de jurisprudência. Então esse é o elemento fundamental. Então esses contratos eles estão submetidos a 2 elementos importantes, que é a própria tecnologia, a gente discute muito tecnologia, né, gosta bastante disso, e o problema da incerteza fundamental. Né? Aliás, é curioso porque a gente vê muito a meninada aí do mercado financeiro, né? Falando, é um cisne negro. Né? Cisne negro é aquele livro do Taleb, Nassim Taleb, né? Ele, aliás, a meninada da Faria Lima aí, não diz nem cisne negro, diz Black Swan, né? E aí o Nassim Taleb se arreta com isso aí, porque ele disse que não é cisne negro, porque ele escreveu um artigo em janeiro dizendo, estatisticamente, pelo comportamento da pandemia, da maneira que tem voo lá em Wuhan, o pau ia cantar.
Então ele diz que não é. Veja, até ele, mesmo ele diz que não é cisne Até negro. ele. Até ele que diz que não é cisne negro, não é teoria da imprevisão. E aí você vai o direito é fantástico. Aí você vai perceber outra coisa. Será que o Brasil, os governantes brasileiros, sabe, não vai, né? Aliás, como diria Milton Friedman, né, se o governo fosse administrar o deserto do Saara, em 15 dias faltava areia, né? Faltava areia. Então, assim, aí o homem médio é o governo médio. O governo médio é esse governo que todos os cantos têm. Enfim. Agora, Marcos, vamos lá. A gente falou dos contratos de duração mais longa, né? Os de concessão, PPP e assim por diante. Mas e nos contratos mais curtos? Porque, por exemplo, você tem contratos de prestação de serviço e foi muito comum nesse período a administração pública simplesmente fala assim, estou reduzindo o seu quantitativo ou estou suspendendo a prestação do serviço. Aí gerou-se uma discussão se ela reduz, a redução desse quantitativo, se ficar no limite ali do artigo 65, que são os 25%, os 50%, dependendo do caso. Eu poderia requerer um reequilíbrio econômico ou não? Estaria dentro do risco do contratado? Além do 25? Além do 25? Não, se ficar no 25. Se ficar no 25, não sei como. Mas e se for além desse 25? Eu acho que sim. Bem, você pode alegar realmente força maior, né? Mas aí é aquela história, né? Que vale para 200 mil contratos, né? Isso também impactou o Estado. Então, talvez a gente esteja diante de uma situação tão excepcional que eu volto a dizer, é uma força maior pura, digamos assim, a incerteza fundamental. Quer dizer, a ideia é renegociar e encontrar essas coisas. Acho difícil entrar... Você pode pedir, mas eu acho muito difícil conseguir em toto uma reposição por parte do Estado, simplesmente porque ele não pode, né? Não tem dinheiro. Quer dizer, não tem... Porque também até porque os entes estão quebrados, né? Porque todo o recurso público está sendo destinado para controle da pandemia. Esse é outro problema que a gente vai discutir no futuro. Qual o impacto que isso vai ter sobre a dívida pública, qual a natureza econômica desse quantitative easing, né, que é o que o governo, o Banco Central comprando os títulos públicos e privados, qual o impacto que isso vai ter, etc. E tal. Um debate. Existe uma agenda. Existe uma agenda pós-Covid. E aí, por exemplo, os advogados que nos ouvem, tem muito trabalho. Não sei se vai ter dinheiro, mas vai ter muito trabalho para os advogados mais à frente. E repensar. E aí eu recomendo realmente que leiam a doutrina do Rafael Veras, leiam o Ego, tem escrito muita coisa interessante. Leiam esse pessoal, porque eu acho que é aí onde vai caminhar, sabe? Eu acho que é aí onde a gente vai avançar em relação a muitas circunstâncias, né? Por exemplo, tivemos, logo no começo da pandemia, tivemos um fast track para a licitação, né? Regras mais brandas, mais rápidas para a licitação. É possível que isso seja mais à frente consolidado como um novo benchmark. Então, é um grande laboratório que a gente está vivendo, né? Que vale para licitações. Por exemplo, eu escrevi um artigo dia desse com o meu querido amigo Rony Charles, também é rei das lives, né? Especialista em licitação, sobre o uso de marketplace, né? O uso de marketplace para licitação, como se fosse a Amazon. Uhum. Questões jurídicas em relação a isso. Quem sabe a gente não caminha no Brasil também para isso, né? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas importantes em relação a isso, né? Seria ótimo, seria até uma forma de desburocratizar a máquina, não é? Reduzir, eventualmente, o custo administrativo. Essa é uma tentativa, né? Embora deu problema, né? Porque isso tem um caso interessante de um município nos Estados Unidos que contratou a Amazon para fazer um e-marketplace para eles, né? E aí qual foi o problema? O problema é que, segundo lá, deu rolo lá judicial, não sei se foi o Ministério Público, disse que a Amazon tem um extraordinário poder de mercado em relação à empresa que vai colocar no marketplace, entendeu? Então isso era um monopólio da Amazon. Então entraram com ação contra essa contratação por parte do município. Eu acho que o grande benchmark nesse caso, e é importante a gente prestar atenção nisso, é o que está acontecendo na Índia. A Índia tem, desde 2016, um sistema de marketplace, mas que está operando mais sofisticadamente a partir de 2019. Então vamos ficar atento que, segundo estudos preliminares, determinaram uma economia de 20% nas compras. Veja que a gente está numa segunda onda de economia de custo de transação.
A primeira grande onda de custo de transação no Brasil foi o pregão, né? O pregão ficou mais barato. E levou, na ocasião, a uma economia em torno de 20%, 25%. A segunda onda agora vai ser com esses marketplaces. Aí você vai dizer, professor, é mágica? É mágica não, é diminuição do custo de transação. Para você ter uma ideia como é custoso, como é, digamos assim, pesado um processo de compras públicas, né? E isso pode ser incentivado, isso pode ser acelerado por conta dessa pandemia aqui, né? Então veja que há oportunidade. O que eu quero dizer é que há oportunidade para muita coisa. Há oportunidade para muita coisa. Você tem processos de licitação, de concessão, que demoram 4, 5 anos. Certo, não tem dúvida, né? Entre o aviso até a assinatura de contrato são 4, 5 anos. A gente acompanhou um de perto que demorou, começou em 2013 e encerrou em 2018 e até hoje eu tenho brigas judiciais da época de licitação. Pois é. Então você fala assim, a coisa não acaba. Não acaba. Então você tem que modernizar isso. Agora, embora eu devo dizer, Daniela, que esse também, repito, não é um problema brasileiro, é um problema do mundo todo. Mas eu devo dizer também, e aí fico um pouco penalizado em relação a isso, que a gente está atrasado no debate. O Brasil é atrasado no debate de contratos, de licitação. Veja, por exemplo, esse projeto da nova lei de licitação, que quase saiu, não sei se vai vingar. Talvez. O Brasil é tão maluco que é capaz de sair, entendeu? Alguém tem a ideia... Então, falavam que iam sair para o primeiro semestre, né? Pois é. Agora vamos ver se vamos Agora ver. já não sabe mais. Não sabe mais. Vamos dizer que saia. Veja, é mais do mesmo, né? Embora você tenha vantagens pontuais, não vai resolver o problema, né? Acaba sendo uma repetição da 8666. O meu querido amigo Joel Nilbu, de Santa Catarina, diz que é um jeitão de 8666 piorado, né? É uma lei que vem para simplificar, tem 188 artigos, né? Veja, a pergunta são os incentivos, Daniela. Licitação. O que é licitação? Licitação, do ponto de vista jurídico, e aí me recordo o velho Eli, né? É um procedimento administrativo, né? Que é a concatenação de atos administrativos, não é isso? Uhum. Mas do ponto de vista econômico, licitação é um mecanismo de revelação de informação, né? Quer dizer, o licitante ele vai mentir. Então você tem que criar um mecanismo que consiga descobrir o quanto ele está mentindo. O jogo é esse, né? Só que os critérios que você utiliza para descobrir a mentira do licitante, e ele vai mentir porque ele é humano, ele é maximizador de renda e tal, ele vai mentir e os critérios que você vai utilizar para aferir esse grau de mentira são os critérios de habilitação, que são ridículos, né? Não vai resolver problema nenhum, né? Fica 200 mil motoboys, pois é, os motoboys arriscando a vida aí na marginal para levar certidão para cá, certidão para lá, não diz nada, né? Assim, aí é a questão. Você vai ter que ver critérios de signing, né? O mercado pode se autorregular também. Você vamos supor que você quer fazer uma viagem para o Ceará. Aí entra lá no site desse aí, hotels.com ou Booking, para procurar um hotel. Aí você vai olhar os reviews, né? Então é uma forma de signing, né? Quem sabe eu não posso criar uma pontuação. E até, inclusive, eu acho que na lei nova estabelece pontuação por licitantes que andaram bem em licitações anteriores, quem sabe, né? Enfim, são agendas. São agendas, não é? Eu tenho ao longo, desde 2007, mais ou menos, eu escrevo sobre isso, vários livros meus e artigos. Eu sou um heterodoxo, né? Aliás, como diz um amigo meu, eu sou um desequilibrado que fala de reequilíbrio, né? Quer dizer, tem uma agenda teórica no Brasil sendo construída, né? O problema é que não chegou agora no mainstream, até porque ninguém hoje vai perder um ano para fazer um manual, né? Então o direito se desmanualizou e se jotificou, né? Então, em vez de você escrever manual, você tem artigo de 5 páginas. É difícil fazer doutrina em 5 páginas, né? E também ninguém vai querer fazer um manual de 400 páginas para ficar 10 anos escrevendo manual, sabe? Tá difícil consolidar a doutrina no Brasil, né? No mundo todo, né? Enfim. É que a coisa está muito dinâmica. Pois é. A coisa está muito dinâmica. Pois é. O mundo das lives e dos textos aí, né? Ninguém lê mais. Marcos? Esse é o desafio. Marcos, eu falo que tudo que é bom dura pouco, que a nossa conversa já está acabando. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Tá bom.
Muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei. Vamos Muito bem. marcar mais. Vamos, Aprendi com o um maior prazer. monte. Não, Já tenho mais um monte de coisa aqui para ler. A lição de casa está extensa. Não, na verdade, tem que estudar, né? Tem que estudar. Não tem né? jeito. Eu até... A minha filha não aguenta mais me ver, Marcos. Porque ela tá tendo aula em casa. Ela já chegou a um ponto que ela já morre de saudades da escola. Porque eu olho para ela assim, Pois é. Fernanda, por que você não está estudando? Filha, vai estudar, vai. Eu acho que ela já está, pelo amor de Deus, quero voltar para a escola. Meus filhos já estão grandes. Meu mais velho tem 22, então já são grandes. Já estão em outra Já fase. passou. Já passou. Mas é isso, é o estudar. O estudar, eu acho que é a única forma da gente conseguir resolver e ajudar com que as coisas melhorem um pouquinho mais. É sentar, estudar e ler, e se instruir e conseguir passar um pouco de conhecimento. E exatamente por isso, por esse conhecimento que você acumulou durante todo esse seu tempo de estudo, que a gente agradece tanto por você ter disponibilizado. Tá certo que a gente ficou sabendo que não foi por causa disso, foi só para fugir da louça do jantar. É verdade. Mas veja, eu quero agradecer mais uma vez, dar um abraço também, Carol, e dizer que quem quiser fazer perguntas, pode fazê-lo pelo próprio Instagram mais à frente ou pelo meu WhatsApp. Alô, pelo meu WhatsApp, 81991472816. Eu vou ter muito interesse em trocar ideia com todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Marcos, obrigada. E vamos esperar terminar essa pandemia para a gente marcar alguma coisa, se ver pessoalmente e matar a saudade. Se Deus quiser. Beijão, hein? Tchau. Tchau, Marcos. Obrigada.